Além das batalhas aéreas e dos céus enfumaçados, Batalha da Grã-Bretanha. Era um elenco magnífico. Christopher Plummer, Michael Redgrave, Trevor Howard, nomes que outrora trouxeram glória às telas. Agora, mais de meio século depois, a maioria deles já não tem sobrenome. O que aconteceu quando as câmeras pararam de gravar? Seu verdadeiro destino foi tão comovente quanto a guerra que retrataram. Laurence Olivier como o Marechal du Ar Sir Hugh Dowding. Nascido em 22 de maio de 1907, Laurence Olivier estrelou como o Marechal du Ar Sir Hugh Dowding no filme A Batalha da Grã-Bretanha, aos 62 anos, retratando um líder militar brilhante e astuto que capturou vividamente o espírito indomável da Força Aérea Real Britânica. Este papel marcou um momento crucial na ilustre carreira de Olivier, já repleta de conquistas significativas. Ele alcançou a fama em 1948 com sua atuação em Hamlet, pela qual ganhou o Oscar de melhor ator, e novamente em 1940 por Rebecca, e em 1955 por Ricardo III. A vida pessoal de Olivier, no entanto, foi turbulenta. Seu primeiro casamento com Jill Esmond terminou em divórcio em 1940 e seu relacionamento com Vivian Leigh foi marcado por dificuldades devido aos problemas de saúde mental dela. Olivier teve 3 filhos, mas seu relacionamento com eles foi bastante instável. Ele sofria de artrite severa, que afetou seus últimos anos de vida. Estima-se que seu patrimônio líquido girava em torno de 5 milhões de dólares. Olivier faleceu em 11 de julho de 1989, aos 82 anos, vítima de insuficiência renal, deixando um legado notável, porém perturbador. Entre Christopher Plummer e Trung Colin Harvey. Nascido em 13 de dezembro de 1929, Christopher Plummer assumiu o papel do tenente-coronel Colin Harvey aos 39 anos, interpretando um piloto corajoso e talentoso com um espírito audacioso. O papel fez parte da ilustre carreira de Plummer, que abrangeu o teatro e o cinema, com créditos em filmes como A Noviça Rebelde, 1965, e O Informante, 1999. Em 2010, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em A Estreia, 2010, e um Globo de Ouro no mesmo ano, tornando-se um dos atores mais aclamados. A vida pessoal de Plummer, no entanto, foi repleta de dificuldades. Seu casamento com Tammy Grimes terminou em divórcio, o que levou a um relacionamento tenso com sua filha, Amanda Plummer. Ele lutou contra o alcoolismo, o que afetou sua saúde e seus relacionamentos. Seu casamento com Elaine Taylor foi longo, mas não isento de desafios. Seu patrimônio líquido foi estimado em 20 milhões de dólares. Plummer faleceu em 5 de fevereiro de 2021, aos 91 anos, devido a complicações após uma queda, deixando um legado cinematográfico extraordinário, mas também cicatrizes. Michael Redgrave como o Tenente Mao. Nascido em 20 de março de 1908, Michael Redgrave assumiu o papel do Tenente Mao aos 61 anos, criando um personagem autoritário e intelectual que destacava as complexidades do comando militar. A carreira de Redgrave abrangeu o teatro e o cinema, com papéis icônicos em A Dama Oculta, 1938, e A Versão de Browning, 1951. Pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator.
No entanto, sua vida pessoal foi marcada por tragédias. Seu casamento com Rachel Campson permaneceu sólido, mas ele enfrentou dificuldades com as pressões do trabalho e os problemas de saúde mental do filho, Corin. Redgrave também sofria da doença de Parkinson, o que afetou sua carreira. Sua fortuna foi estimada em cerca de 2 milhões de dólares, mas em seus últimos anos ela viveu sozinha e lutou contra problemas de saúde. Redgrave faleceu em 21 de março de 1985, aos 77 anos, deixando um legado artístico brilhante, porém lamentável. Robert Shaw como Tenente Coronel Skipper. Nascido em 9 de agosto de 1927, Robert Shaw interpretou o Tenente Coronel Skipper aos 42 anos, personificando a força e a experiência extraordinárias de um piloto que contribuiu para o espírito indomável dos caças da Força Aérea. Após o filme, a carreira de Shaw floresceu com papéis em Tubarão, 1975, e Moscou contra 7, 1963, pelo qual recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por Um Homem para Todas as Estações, 1966, e um prêmio BAFTA por The Witcher, 1973. A vida pessoal de Shaw, no entanto, foi marcada pelo alcoolismo, que levou ao fim de seu casamento com Mary Ure, com quem teve 3 filhos. O casamento tumultuoso e a morte de Ure apenas agravaram seu sofrimento. Ele tinha um patrimônio estimado em 2 milhões de dólares, mas seu estilo de vida extravagante o levou a dificuldades financeiras. Shaw morreu de um ataque cardíaco em 28 de agosto de 1978, aos 51 anos, deixando um legado cinematográfico memorável, porém profundamente lamentável. A seguir, apresentamos uma versão detalhada e expandida de cada personagem, explorando o contexto histórico, a psicologia do papel e os aspectos ocultos da vida dos atores, mantendo o tamanho e a formatação indicados com um asterisco. Susannah York como Sargento Maggie Harvey. Nascida em 9 de janeiro de 1939, Susannah York interpretou a Sargento Maggie Harvey aos 30 anos. Uma das poucas personagens femininas no filme, York não só irradiava beleza, como também personificava a dedicação de uma oficial, representando as milhares de mulheres da Força Aérea Feminina de Apoio, WAAF, que trabalhavam incansavelmente nos bunkers coordenando voos. Sua atuação foi vibrante, expressiva e sensível, destacando o papel insubstituível das mulheres em tempos de guerra. Naquela época, York estava no auge de sua carreira. Ele desempenhou um papel em Eles Atiram em Cavalos, certo? 1969. Recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Tom Jones, 1963, ganhou um prêmio BAFTA. Na década de 1960, York era considerada um ícone de beleza intelectual e espírito livre. No entanto, sua vida real foi um romance trágico. Seu casamento com Michael Wells, embora tenha começado com intenso amor, terminou em divórcio. Contudo, a maior dor que a assombrou pelo resto da vida foi a perda de seu amado filho devido a uma rara doença genética. O luto de uma mãe que enterra um filho a levou a períodos de profunda depressão. Além disso, a própria senhora. York lutou durante anos contra o mieloma múltiplo, um câncer da medula óssea.
A doença deixou seus ossos frágeis e fracos, causando dores insuportáveis e limitando severamente sua capacidade de trabalhar. Apesar disso, ela viveu seus últimos anos com notável coragem, continuando seu trabalho de caridade e escrevendo livros infantis. Com um patrimônio líquido estimado em $2 milhões, ela viveu modestamente e dedicou a maior parte do seu tempo à família que lhe restava. A senhora York faleceu em 15 de janeiro de 2011, aos 72 anos, deixando um legado artístico poético e comovente. Ralph Richardson, Sir David Kelly Ellen. Ralph Richardson, um dos 3 grandes mestres do teatro britânico, nasceu em 19 de dezembro de 1902 e, aos 66 anos, interpretou Sir David Kelly. No filme, ele deu vida a um brilhante diplomata suíço que tentou evitar a guerra por meio de canais diplomáticos secretos. Richardson trouxe elegância, compostura e sabedoria ao papel, ajudando o público a compreender que a guerra não era travada apenas no ar, mas também nas mesas de negociação diplomática. Quando Richardson assumiu esse papel, ele já era uma lenda viva, graças a filmes como Ídolo Caído, 1948, e Doutor Zhivago, 1965. Filme vencedor do Prêmio BAFTA, Barreira Acústica, 1952, e o Prêmio do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York. Poucas pessoas sabem, no entanto, que ele foi profundamente afetado pelas memórias horríveis da Segunda Guerra Mundial, quando serviu no Corpo Aéreo da Marinha. As imagens de devastação desencadearam um transtorno de ansiedade de longa duração. Seu casamento também enfrentou enormes desafios devido à sua agenda de trabalho exigente e ao hábito de se sobrecarregar de trabalho, o que levou a longos períodos de afastamento emocional de sua esposa e filhos. Em seus últimos anos, Richardson também enfrentou dificuldades financeiras inesperadas devido a dívidas de guerra e à má administração de seus bens. Apesar disso, manteve a postura de um cavalheiro refinado até o fim da vida. Faleceu em 10 de outubro de 1983, aos 80 anos, após sofrer um derrame repentino. Seu legado não se resume apenas a performances icônicas, mas também a uma lição de resiliência de um verdadeiro artista diante das tempestades do tempo e da época. Cage Cottage como Barão Jürgens von Richter. No filme, o papel do Barão Richter foi interpretado pelo ator germano-austríaco Kurt Jürgens, nascido em 13 de dezembro de 1915, Batalha da Grã-Bretanha.
aos 53 anos. Ele personificava um diplomata alemão perspicaz, elegante e, ao mesmo tempo, imponente, que desempenhou um papel fundamental ao apresentar a perspectiva do outro lado do conflito. Seu papel destacou as intensas tensões políticas que pairavam no ar mesmo antes dos primeiros tiros serem disparados. Com sua estatura imponente e voz grave, Jürgens era apelidado de Gigante Gentil, mas na tela ele sempre exalava uma energia avassaladora. A carreira internacional de Jürgens floresceu após a guerra com filmes como Inimigo Abaixo 1957 e O Espião que Voltou do Frio, 1965. Ele ganhou a Copa Volpi no Festival de Cinema de Veneza e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro, consolidando sua posição como um dos atores europeus mais populares de Hollywood. No entanto, por trás de sua aparência impecável, havia profundas feridas psicológicas da era nazista. Embora não tenha servido diretamente no exército nazista e tenha sido até mesmo preso em um campo de concentração por se recusar a cooperar, Jürgens sempre sentiu uma indizível sensação de culpa e melancolia por sua pátria. Sua vida amorosa foi turbulenta, marcada por 5 casamentos, 3 dos quais terminaram em divórcios amargos, deixando-o com relacionamentos tensos e distantes com seus filhos. Ele recorreu ao álcool para lidar com a dor, e seu vício severo corroeu gradualmente sua saúde, outrora robusta. Apesar de um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares e da posse de várias propriedades de luxo, Jürgens não tinha uma família de verdade. Infelizmente, ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco em 18 de junho de 1982, aos 66 anos, encerrando uma brilhante carreira no cinema, mas repleta de tragédias pessoais e dores incuráveis. Kenneth More como Colonel Baker. Nascido em 20 de setembro de 1914, Kenneth More interpretou o Coronel Baker aos 54 anos. No filme, ele deu vida a um oficial confiável que une unidades de combate. O que tornou a atuação de More única foi a autenticidade absoluta com que a transmitiu, baseada em suas próprias experiências de combate na Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Moore não precisou exagerar para capturar a essência de um soldado. Ele compreendia o sentimento de liderar jovens homens rumo à morte e o peso da responsabilidade. Antes desse projeto monumental, a carreira de Moore já estava consolidada com obras clássicas como Estenda o Céu 1956. Um filme pelo qual ele ganhou um prêmio BAFTA de melhor ator por seu papel como o piloto de uma perna só. Douglas Bader, uma obra-prima de guerra. O Dia Mais Longo, 1962. Sua vida pessoal, no entanto, era uma melodia triste, com muitas vozes profundas. Seu primeiro casamento foi pacífico, mas o segundo foi repleto de conflitos e tensões constantes. As disputas familiares fizeram com que Moore, outrora um homem alegre e vibrante, se tornasse retraído, melancólico e isolado dos outros. A maior tragédia ocorreu quando ele começou a desenvolver os sintomas da doença de Parkinson na década de 1970. Essa doença debilitante prejudicou gravemente sua mobilidade e voz, interrompendo-o, por fim, encerrando sua carreira cinematográfica. Embora seu patrimônio líquido fosse estimado em cerca de 1,5 milhões de dólares, ele usou a maior parte para cobrir os altos custos de seu tratamento. Em seus últimos anos, viveu em quase completo isolamento do mundo exterior, lutando contra a doença em solidão.
Moore morreu em 12 de julho de 1982, aos 67 anos, devido a sérias complicações da doença de Parkinson, deixando um legado cinematográfico respeitado, mas também uma profunda sensação de perda para os fãs que lamentaram a perda de um talento destruído pelo destino. Nigel Patrick como Coronel Hope. Nascido em 2 de maio de 1912, Nigel Patrick interpretou o Coronel Hope aos 57 anos. Ele deu vida a um oficial tenaz, capturando o espírito de liderança elegante da elite britânica da época. A atuação de Patrick exalava autenticidade absoluta, retratando comandantes que mantinham a compostura mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Com seus modos refinados e atuação impecável, ele personificou a classe tradicional de oficiais. Nas décadas de 1950 e 1960, a carreira de Patrick foi muito bem-sucedida, e seus filmes incluíram A Liga dos Bowl, Cavalheiros e o Barreira Acústica. Sua carreira de ator lhe rendeu diversas indicações ao prestigioso BAFTA. No entanto, em nítido contraste com sua sofisticada persona nas telas, sua vida pessoal foi marcada por uma série de fracassos amorosos. Seus 3 casamentos terminaram em divórcios amargos, deixando-o como uma figura solitária e misteriosa aos olhos de seus pares. Essa desilusão emocional o levou a um caminho de alcoolismo severo, um vício que arruinou sua saúde e manchou sua reputação na indústria cinematográfica. Sua carreira começou a declinar no final da década de 1970, quando o alcoolismo o privou da acuidade mental necessária para memorizar roteiros. Como resultado, seu patrimônio líquido estimado na época de sua morte era de apenas 1,2 milhões de dólares, a maior parte dos quais ele gastou em um estilo de vida luxuoso e em um caro acordo de divórcio. Ele morreu em 21 de setembro de 1981, aos 69 anos, de câncer de pulmão, resultado de anos de tabagismo e consumo excessivo de álcool. Nigel Patrick faleceu tranquilamente, deixando para trás uma carreira notável, mas também um legado comovente de um talento incapaz de superar suas próprias limitações. Trevor Howard interpreta o papel do vice-comandante da Força Aérea, Keith Park. Nascido em 29 de setembro de 1913, Trevor Howard, aos 55 anos, assumiu o papel de Keith Park, o segundo em comando da Força Aérea, demonstrando um estilo de atuação maduro. Keith Park não era apenas uma figura histórica, ele foi o arquiteto do sistema de defesa de Londres durante o período mais intenso da década de 1940. Howard interpretou um comandante calmo, determinado, porém pressionado, que emulava a brilhante estratégia defensiva da Força Aérea Real Britânica, RAF, durante o cerco da Luftwaffe. Para garantir a verossimilhança do papel, Howard analisou meticulosamente o comportamento dos oficiais superiores da época, que mantinham rostos impassíveis mesmo quando seus esquadrões de Spitfires eram abatidos em massa. A carreira de Howard tem sido estelar por décadas. O público jamais se esqueceu de sua interpretação do elegante médico em Uma Breve Reunião, 1945, ou Nervosismo, O Terceiro Homem, 1949. Esses sucessos lhe renderam uma indicação ao Oscar pelo filme. Seus Filhos e Amantes, 1960, e um prêmio BAFTA-chave, 1958. No entanto, por trás de seu estrelato no cinema, havia uma vida pessoal tumultuada. Ele era conhecido por sua personalidade forte, às vezes teimosa e difícil de controlar, o que contribuiu para seus papéis memoráveis, mas também levou a sérios problemas pessoais.
Seu casamento com Helen Cherry, embora duradouro, foi repleto de dificuldades e começou a ruir no final da década de 1950. A solidão e as pressões da indústria cinematográfica levaram Howard ao alcoolismo severo e à depressão prolongada. Ele enfrentou duras críticas públicas por seu estilo de vida extravagante, e as longas noites passadas em bares londrinos gradualmente prejudicaram sua saúde. Embora seu patrimônio líquido fosse estimado em 3 milhões de dólares, uma quantia impressionante, o dinheiro não conseguiu confortá-lo. Em seus últimos anos, Howard viveu quase completamente sozinho em uma pequena casa e sua saúde foi gravemente afetada por complicações decorrentes do alcoolismo. Ele morreu em 7 de janeiro de 1988, aos 74 anos, deixando para trás uma carreira brilhante, mas também uma vida repleta de lembranças comoventes de sua vida pessoal gloriosa e trágica.